Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Dia difícil por aqui, né? Falar de uma eliminação das crias da academia na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17. Perdemos para o Grêmio nos pênaltis, após empate em 1-1 no tempo normal. Daqui a pouco tem os gols da partida, os pênaltis também, claro, a gente vai trazer por aqui. A escalação do técnico Arthur Itiro com uma novidade, depois as mexidas, vou falar se eu concordo ou não com algumas modificações do Itiro no início e também ao longo da partida. E muito mais para vocês, as estatísticas finais de alguns atletas do Verdão nesse fim, né, de Campeonato Brasileiro Sub-20 pro Palmeiras. A final vai ser entre Grêmio e Atlético Mineiro em 2 jogos, com o time gaúcho decidindo em casa. Bom, e é claro que toda eliminação é doída, mas essa em específico talvez tenha sido até mais para as nossas crias pela campanha praticamente perfeita até aqui. O Palmeiras quebrou recordes na primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17, terminou na primeira colocação com 46 pontos, depois nas quartas de final ganhou do Vasco, ganhou bem do Vasco por 3-1 e agora na semifinal de novo em Barueri, onde as crias tinham simplesmente 100% de aproveitamento até o momento, né? Eram 11 vitórias em 11 jogos dentro de casa, e aí no primeiro tropeço dentro da Arena Barueri, né, e não foi nem uma derrota, foi um empate, aí nas penalidades a gente acaba caindo fora. Bom, daqui a pouco tem os principais lances da partida para vocês. Verdão acertou 2 bolas na trave no primeiro tempo, teve boas chances que acabamos desperdiçando também, o que torna a eliminação ainda mais difícil de digerir, né? Não era para ter deixado levar a partida para os pênaltis, onde a gente sabe que infelizmente o histórico recente do Palmeiras como um todo até, né, pegando profissional, base, apesar do Sub-20 ter vencido o Red Bull Bragantino recentemente na final do Brasileirão da categoria, mas no próprio Sub-17, recentemente lá no Mundial da Espanha, perdemos nos pênaltis para o Barcelona, né, e agora infelizmente as nossas crias deixam o brasileiro para o carrasco Grêmio, né? O Grêmio tinha passado pelo Palmeiras na Copinha de Janeiro, né? Então o Grêmio só no ano de 2025 eliminando a nossa equipe Sub-20 da Copinha nas quartas de final, e agora, meses depois, quase que na reta final do ano agora, em outubro, eles passam pelo nosso Sub-17 na semi do Brasileirão da categoria. E o gol do Verdão no tempo normal, vale lembrar que o Grêmio é quem abriu o placar, né? E aí o Verdão empata no começo do segundo tempo com o Wesley, que foi talvez a grande notícia desse mata-mata, né? Deu 2 assistências contra o Vasco e aí marcou um bonito gol contra o Grêmio, que daqui a pouco a gente vai assistir. O Wesley termina o Campeonato Brasileiro com 6 gols marcados, ficou no top 3 de artilheiros do Verdão na competição. O Juan Gabriel foi o artilheiro palmeirense no torneio com 11 gols, depois vem Juan Francisco com 10 e o Eduardo Conceição e o Wesley fecham o top 3, né? 6 bolas na rede cada um. Bom, sobre a escalação do técnico Arthur Itiro, ele manteve praticamente o mesmo time que eliminou o Vasco da Gama nas quartas de final, com uma única mudança no ataque. Então saiu o Juan Francisco e entrou o Juliano. Já adianto aqui para vocês que não gostei tanto da mexida, apesar de gostar muito do Juliano, sempre que entra muito bem nos jogos e dizem que ele tem treinado muito bem também, né? Mas acho que pelo ano do Juan Francisco, o altíssimo número de gols, assistências, inclusive no próprio brasileiro, né? Vice-artilheiro do Palmeiras na competição, como eu falei agora há pouco, com 10 gols marcados, atuações muito boas no primeiro tempo. Pode ver que o Juan Francisco várias vezes ou abriu o placar ou dava alguma assistência já nos primeiros minutos, né? Bem entrosado com seus companheiros, e pelo ano como um todo do Juan Francisco, acho que ele não merecia perder a vaga, talvez no jogo mais importante do ano, né? Inclusive o Juan Francisco tem bons números no Sub-20, né? Que é uma categoria acima. Então, quero o comentário de vocês sobre essa mudança do Itiro na escalação. O Derek voltou a ser relacionado depois de perder alguns jogos por lesão, mas iniciou e terminou a partida no banco de reservas, o que mostra que talvez ele não estivesse 100% fisicamente, né? Então, no gol tivemos o Luiz Fernando, que pegou um pênalti, né? Aí 2 atletas do Palmeiras desperdiçaram, por isso o 4-3 para a equipe gremista nas penalidades, mas o Luiz Fernando, como sempre, fazendo a sua parte, é um bom pegador de pênaltis, mais um, né? Que a gente tem na base palmeirense. Na lateral direita, o Niaxson. Aliás, vale destacar o bom campeonato que o Niaxson fez numa posição diferente da dele, né? Porém, o Matheus Gomes fez uma falta absurda, né? Durante praticamente todo o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é o titular da função, cara de seleção brasileira sub-17. Infelizmente sofreu com várias lesões ao longo da temporada. O Matheus Gomes, que também era chamado de Matheus Cordeiro, né? Tomara que em 2026 ele possa iniciar e terminar o ano, e até agora, no final de 2025, ele pode voltar para a reta final de Campeonato Paulista. Na
lateral esquerda, falando em lesão, né? Tivemos algumas lesões na lateral direita e na esquerda o Derek, infelizmente, perdeu os últimos jogos, inclusive este de semifinal importantíssimo contra o Grêmio. Derek é titular, por exemplo, da seleção brasileira, sub-17, né? Então, Cauã Nunes, apesar de ter entrado bem, né? Claro que o Derek fez muita falta. Então, Cauã Nunes, titular, mais uma vez, né, nesse mata-mata agora contra o Grêmio. Na zaga, Guilherme Lira ao lado do Lucas Ramon. O Lira foi um dos que converteram a sua penalidade, né? No meio tivemos o capitão Luiz Pacheco ao lado do Juan Iago. Pacheco foi um dos que desperdiçaram, né? Infelizmente, nas cobranças de pênalti. E no ataque, no quarteto de ataque, o autor do gol Wesley, autor da assistência, né, para o Wesley, o Vinícius, e na frente a nova dupla Juan Gabriel e Juliano. Bom, e quem abriu o placar na primeira etapa foi o Grêmio. Daqui a pouco a gente vai assistir o gol dos visitantes, mas as principais chances, não só do primeiro tempo, mas dos 90 minutos, eu diria, foram do Verdão, incluindo 2 bolas na trave que a gente vai assistir agora. Primeiro que o Juan Gabriel acaba desperdiçando essa boa chance, não consegue nem finalizar, mas ele se recupera bem, aciona o Wesley caprichosamente, essa bola toca no travessão, que pecado, né? No rebote, apareceu o Cauã Nunes cruzando ali para o Juan Gabriel acertar a trave, cara. Então, no mesmo lance, 2 bolas na trave, no travessão ali, né, que o Palmeiras acabou desperdiçando. Bom, e uma marca desse time sub-17 do Palmeiras é criar várias chances de gol por jogo, né? Vocês acabaram de ver as 2 bolas na trave. Ao longo dos 90 minutos, o Palmeiras também teve outras boas oportunidades de colocar a bola para dentro. Como cria muito, acaba desperdiçando muito também, né? Então, algumas vezes, isso acaba fazendo falta. Então, o próprio Vinícius entrou muito bem na armação, deu assistência contra o Grêmio, daqui a pouco a gente vai assistir. Wesley, nem se fala, 2 assistências contra o Vasco e marcou um bonito gol contra o Grêmio. Então, a armação sempre funciona, e mesmo quando entra o Tauan, o nível se mantém, tanto que o Tauan é um dos grandes assistentes deste sub-17 na temporada, por isso que o ataque faz muitos gols também, né? E Juan Francisco e Juan Gabriel são os artilheiros e fizeram vários e vários gols durante o ano, né? Porque a criação vai sempre muito bem. Inclusive o Wesley quase dá mais uma assistência ainda no primeiro tempo de calcanhar. Niakson apareceu ali na frente, né? Acabou colocando para fora. E o Grêmio também teve suas chances durante os primeiros 45 minutos. Gabriel Meck, uma das grandes joias do futebol brasileiro, deixou o Luca na cara do gol e ele tocou por cima do Luiz Fernando. A bola caprichosamente tocou no travessão, então o Grêmio também teve sua bola na trave no primeiro tempo. Bom, até que aos 34 minutos do primeiro tempo, o Thiago deu a assistência e o Luca, camisa 9 gremista, marcou um gol de centroavante, completou prazeres e abriu o placar para o time gaúcho em plena Arena Barueri. O Luca, ele mesmo que tinha acertado uma bola na trave minutos antes, abre o placar antes do intervalo. E no intervalo, o técnico Arthur Tiro fez uma mexida, então saiu o Juliano e entrou o Juan Francisco, né? Então, equipe considerada ideal, pelo menos nos últimos jogos, para o segundo tempo. Bom, aí no segundo tempo, logo aos 7 minutos, jogadinha combinada do Vinícius para o Wesley, do Wesley para o gol. Lindo gol do camisa 10 palmeirense. Este foi o 6º gol do Wesley no Campeonato Brasileiro Sub-17, que vive ótimo momento, né? Tinha dado 2 assistências contra o Vasco nas quartas e agora marca esse bonito gol contra o Grêmio. Empate da equipe palmeirense num bom momento no início da segunda etapa lá em Barueri. Bom, sobre as mexidas do técnico Arthur Tiro ao longo do segundo tempo. Vamos lá. Aos 13 minutos, ele colocou o Tauan no lugar do Vinícius. O problema é que aí ele tirou o Vinícius, que é um excelente cobrador de pênaltis, né? Mas tudo bem. Tá pensando em ganhar o jogo no tempo normal, colocou o Tauan, que é muito bom jogador e para muitos até tinha que ser titular desse time. Aos 24 minutos, que aí que vem para mim alguns erros do Tiro, né? Primeiro que ele acaba tirando o Wesley, que estava muito bem no jogo, e colocou o Eduardo Conceição. Claro, o Eduardo tinha que entrar em campo, até demorou, na minha opinião, mas sem tirar o Wesley, né? Eu acho que o Wesley estava muito bem na partida, e não só na partida contra o Grêmio, mas vive um bom momento o Wesley, né? Então, eu acho que é um atleta que ou não deveria ter saído, ou tinha que esperar um pouquinho para tirar o nosso camisa 10. Ele também colocou o Fernando Gabriel no lugar do Juan Iago, e aí o Niakson foi para o meio campo, né? E aí, para mim, a mexida mais desastrosa aí, né? Ele tirou o Juan Gabriel, que é o craque do time, artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-17, cobrador de pênaltis, aliás, um excelente cobrador de pênaltis, não poderia ter saído, já estávamos ali nos 24 minutos da segunda etapa, a partida já estava cheirando pênaltis, ele já tinha tirado o Vinícius, que é um excelente cobrador, agora tira também o Juan Gabriel, enfim, e mais, entrou o Ícaro, né, cara? O Ícaro é um atleta que é bom jogador, é um bom atacante, mas
está acostumado a jogar partidas de Paulista. Então, não jogou muito pouco o Campeonato Brasileiro Sub-17. E ele preteriu o Lucas Gaúcho, né, que acabou ficando no banco durante toda a partida. É um atacante mais experiente que o Ícaro, é cobrador de pênaltis, né, está acostumado a jogar partidas grandes, então ele colocou o Ícaro à frente do Lucas Gaúcho do nada também, e não precisava ter tirado o Juan Gabriel, né? Acho que nesses jogos grandes, mesmo que o atleta esteja um pouco cansado, enfim, ele pode fazer a diferença, porque é muito bom jogador. Claro que a gente não sabe se ele sentiu algo, mas o Juan Gabriel não poderia ter saído. E aí no segundo tempo o Verdão apostou mais na individualidade, principalmente do Eduardo Conceição, que para variar entrou muito bem, fez esse belo lance, passou por 2 atletas do Grêmio, conduziu a bola, bateu bonito de fora da área, a bola passou perto e no finalzinho, a última grande chance após cobrança de escanteio, a bola pipocou na área e caiu nos pés justo do Juan Francisco, mas o nosso centroavante acabou desperdiçando, colocou para fora. Então, exatamente, pênaltis na Arena Barueri, os tão temidos pênaltis. Vamos assistir como foi. Bom, o Verdão foi meio desfigurado para as cobranças, mas ainda tivemos Juan Francisco entre os cobradores, foi ele quem abriu a série, bateu muito bem. Depois o Iago empatou para o Grêmio, 1-1. Guilherme Lira, zagueiro, bateu bem demais, 2-1 para o Palmeiras. Vitor Ramon também cobrou bem, tirou o Luiz Fernando do lance, 2-2. O Verdão vai fazer o terceiro com o Fernando Gabriel, né, que encarou o goleiro Gabriel do Grêmio ali, ó. Mas, enfim, 3-2 para o Palmeiras. Vamos lá para o Luca. Quem faz gol no tempo normal erra o pênalti, geralmente é assim, né? Luiz Fernando fez bela defesa. Luiz Pacheco, primeiro erro da Sociedade Esportiva Palmeiras, chute forte do capitão palmeirense na trave. Benjamin empata o confronto novamente, só que aí o Thiago Vasca entrou no final, entrou no lugar do Cauã Nunes, bateu mal, bateu para fora, e o Luiz Eduardo, carrasco do Verdão, já na copinha também, fecha a série e faz o 4-3. Bom, é isso. O foco agora do Sub-17 do Palmeiras é no Campeonato Paulista Sub-17. Estamos nas oitavas de final. O jogo de ida contra o Brasilis já aconteceu no último final de semana. Foi 2-1 para as nossas crias de virada, lá em Águas de Lindóia. E agora, neste sábado, às 11 horas da manhã, em Guarulhos, tem a volta. TV Palmeiras deve transmitir. Fechou? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante para nós. Se você concorda com as minhas análises aqui sobre as mexidas do Itiro no segundo tempo e, de uma maneira geral, o que vocês acharam da campanha do Verdão no Campeonato Brasileiro Sub-17. Hypa o vídeo lá embaixo, que você ajuda demais na divulgação e se torne membro do nosso canal também para seguir fortalecendo a gente aqui com o nosso trabalho no canal Verdão Info. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.